Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Verdão reforça o time no segundo tempo e volta com um empate precioso na Argentina. A gente vai falar do contexto do jogo, dos destaques e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Tem vídeos todos os dias aqui, se você acompanha o meu conteúdo, tá aqui sempre e não se inscreveu ainda, é o meu único pedido para você, que você se inscreva no canal, só isso. Like no vídeo também me ajuda. Bora falar dessa estreia do Palmeiras na Libertadores da América, um dos focos do time, evidentemente, na temporada, né? O Abel Ferreira podendo fazer mais história ainda, né? Já pensaram num tricampeonato de Libertadores, o Palmeiras chegando ao tetra, algo que nenhum brasileiro conquistou. E dá para dizer que o Palmeiras é um dos candidatos, sim. Esse primeiro jogo, ele tem um contexto diferente, porque ele acontece fora de casa, entre as duas finais do Campeonato Paulista, sendo que, no primeiro jogo, o Palmeiras perdeu a partida para o Santos e precisa reverter no próximo domingo. Algo muito parecido com o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras preservou titulares na altitude para encarar o Bolívar, que estava no grupo do Palmeiras, perdeu o primeiro jogo para o Água Santa e justamente para que os jogadores descansassem, né, os titulares, para a grande decisão e o Palmeiras pudesse reverter, né, aquela vantagem que era do time de Diadema, o Palmeiras acabou perdendo. Depois se recuperou, como eu acho que vai acontecer nesse ano também. E vejam só, desta vez o Palmeiras não perdeu, apenas empatou. E empate fora de casa na fase de grupos é fundamental, ainda mais quando você confirma em casa. E é uma tendência. Ainda que eu precise dizer que esse São Lourenço foi uma boa equipe de futebol. Olha, deu trabalho para o Palmeiras no jogo inteiro. É claro que o Palmeiras não estava com a sua formação ideal, mas eu vou dizer que esse jogo em São Paulo, quando acontecer, no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter que tomar todo o cuidado possível, porque é uma equipe que, se vier com a mesma postura, vai dar trabalho. Vai dar trabalho como outras já deram para o Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo o favorito, vai ter dificuldades. O que aconteceu foi o seguinte, o Abel Ferreira deixou em São Paulo jogadores titularíssimos, né, como o Endrick, que precisava de uma semana cheia depois de jogos com seleção, data FIFA, viagem, joga com o Novo Horizontino na quinta, joga com o Santos no domingo, ainda sofreu uma pancada na coxa, ou seja, ele está descontado, precisa descansar. Entre eles, Rafael Veiga, o Murilo, o goleiro Everton, vários titulares. Porém, ele também levou alguns para deixar no banco de reservas nesse jogo contra o São Lourenço. Na escalação inicial, a gente tinha o Fabinho abrindo o meio-campo, com o Rios, o menino, e na frente o Lázaro, Breno Lopes ou Estevão e o Rony de centroavante. Ele na escalação inicial, que a gente tinha como prévia, ele tira o Fabinho, né, coloca só dois volantes ali, no caso o menino e o Rios, o Lázaro mais por dentro e o Caio Paulista aberto pelo lado esquerdo no setor ofensivo. E o Caio não fez um bom jogo, né? Aliás, o Caio Paulista, assim, se ele disputar a posição na lateral, ele é o terceiro reserva, ou melhor, o segundo reserva, né? Ele é a terceira opção porque o Piquerez e o Vanderlei estão na frente dele. Se ele disputar a posição no ataque, ele até começou o jogo de hoje, mas a gente sabe que ele não é uma das principais alternativas. E eu ouso dizer, não precisa ser muito gênio para falar isso, que o Caio Paulista seria titularíssimo absoluto no São Paulo de Thiago Carpini. E são escolhas, enfim, ele optou por ir para o Palmeiras, provavelmente ganhou um salário maior, vai disputar títulos, porque o Palmeiras vai passar por isso, mas em termos de retrospecto individual, ele teria muito mais sequência no São Paulo do que no Palmeiras. Enfim, cada um, é só uma análise aqui que estamos fazendo. E ele não foi bem como atacante, que é a sua função de origem, né? Ele foi inventado como lateral no Fluminense pelo Fernando Diniz e depois deu sequência no São Paulo e foi muito bem naquele título da Copa do Brasil, fazendo gol inclusive contra o Palmeiras. Mas assim, o Palmeiras teve muitas dificuldades e o São Lourenço atacou bastante o Palmeiras. Cara, o Lomba faz uma defesa absurda antes do gol dos caras, mas assim, eles com muita volúpia, né? O São Lourenço chegou com muitas vezes, chegou com muitos jogadores, toques rápidos, eu gostei do time, sabe? E o Palmeiras, obviamente, tinha o Gustavo Gomes, que é um titular, mas está voltando de lesão ao lado do Naves, você tinha o Vanderlan, que, enfim, em algum momento até chegou a ser titular do Abel, o Garcia, lateral direito, que é muito bom jogador, e aí no meio campo, como eu disse,
possíveis titulares, né? Menino, Rios, o Lázaro que chegou agora, e o Rony lá na frente, juntamente o Rony e tem mais um atacante e o Flaco acabou entrando no segundo tempo. Agora me fugiu quem é o... Ah, o próprio Caio Paulista, né? O Caio Paulista é esse segundo atacante. Mas enfim, o Palmeiras toma o gol numa bola parada, uma cobrança muito boa, o cara sobe muito alto no meio da defesa, o Lomba ali, antes, depois de ter feito uma defesa absurda, nada pôde fazer. O Palmeiras começou a chegar aos pouquinhos, aí tenta uma meia bicicleta, meia puxeta, né, não sei, do Rony, o goleiro faz uma defesa, e depois os caras continuam em cima. Vem o segundo tempo, o Abel não mexe, o Abel opta por não mudar. E o São Lourenço, cara, começou a construir um gol atrás do outro. Isso também nos contra-ataques que ele aproveitou ao longo de todo o segundo tempo, não necessariamente no começo do jogo, só para dar um panorama aqui. Aí o Abel começa a mexer. E aí ele começa a botar Piquerez, começa a botar Flaco Lopes, começa a botar Aníbal Moreno, sabe? Começa a botar jogadores e começa a dar uma encorpada. De uma hora para outra, o Palmeiras começou a ocupar o campo ofensivo e acho que muda a postura também, né? O Palmeiras estava mais esperando, de repente ele começa a se ligar no jogo, começa a empurrar o São Lourenço e aí o Palmeiras começa a criar oportunidades. Tem uma que o Rony perde, bom, tem várias, né? Tem uma enfiada do Rios, que ela passa embaixo da perna do Rony, ele dentro da área já livre, assim, cara, se ele domina aquela bola, ele tá de frente pro goleiro, ela passa por ele. Depois o Flaco Lopes, numa jogadaça do Garcia pelo lado direito, dá um taquinho assim de calcanhar, meio que de letra, assim, serve o Rony, ele está acossado pela marcação e chuta por cima. Só que todos esses lances, eles são alternados com lances de muito perigo do São Lourenço. São Lourenço, assim, cara, começou a empilhar chances perdidas, e aí a gente começa a ver esse filme, né? Irmão, o Palmeiras não é assim, se você não matar o Palmeiras, ele ressurge. E os caras começaram. Aí tem uma porrada que o cara dá de fora da área, a bola bate no travessão e quica atrás do Lomba. O Lomba fez outras defesas. O Lomba foi importantíssimo. Como entra bem o Lomba, né, cara, quando o Palmeiras precisa. O Everton é um titular absoluto, mas o Lomba não sente, cara. Bom, é um goleiro muito experiente também, né? Mas que acerto da diretoria ao contratar o Lomba como um segundo goleiro. Ele não vai jogar sempre, mas quando ele jogar, o torcedor fica tranquilo, porque é um goleiro de muita concentração, né? Ele é muito seguro, ele joga sério, ele, sabe, ele faz o que tem que fazer. E aí, depois de tantos gols perdidos, tem uma falta na entrada da área pelo lado esquerdo e vejam só, o Piquerez, que já estava em campo, desloca a barreira e chuta no canto do goleiro, isso no cantinho, né, nos minutos finais, para servir como castigo mesmo para o São Lourenço, que criou, não aproveitou, e o Palmeiras é isso. Em jogo de Libertadores, o jogo tem 90 minutos e mais os acréscimos, o Abel sabe disso, o jogo não estava favorável no primeiro tempo, não estava, o time estava perdendo por 1-0, ele tem o Campeonato Paulista, mas ele provavelmente não estava pensando nisso, ele estava pensando no jogo de agora, precisava fazer suas trocas, fez com jogadores que ele levou para o banco para reforçar. No segundo tempo, o Palmeiras mandou no jogo e aí o São Lourenço escapou ainda em contra-ataques, o que é normal, não aproveitou e o Palmeiras na hora certa definiu. E olha que até construiu para quem sabe até virar o jogo. E aí o resultado ele ficou, né, até de forma justa, porque o jogo foi muito aberto no segundo tempo. Tanto o São Lourenço poderia ter feito um gol, quanto o Palmeiras poderia ter feito mais. Tem uma jogadaça do Flaco Lopes também, que ele puxa o cara meio que na jogadinha de salão, assim, com a perna esquerda, enquadra o corpo e pá, chuta o goleiro, defende, a bola bate na trave e sai. Realmente o Flaco entrou muito bem. O Rony eu acho que fez um bom jogo, cara. Um jogo, assim, de esforço, de participação, ele tá numa fase ruim, assim, é verdade, mas o Rony é um cara que conhece muito Libertadores, é um cara que já foi titular dessa equipe muitos anos e substituir hoje o Hendrick não é nada fácil, né, pro Rony. O Garcia muito bem na direita. O Vanderlan acho que teve dificuldades, obviamente, aí o Piquerez entrou e mudou a cara do jogo no meio de campo, né? Aí o que acontece? Depois do 1-1, o Abel ainda coloca o Luan, que é outro titular, né? Vem jogando, por exemplo, para dar uma segurada ali, né? Para dar uma garantida no resultado, e a emoção foi até os finais ali, até os minutos finais. Inclusive até rolou uma disputa ali que os caras ficaram pedindo pênalti. Aí sai o escanteio, ele dá vantagem, sai o escanteio e ele nem deixa cobrar o escanteio, né? O Valenzuela, o Jesus Valenzuela, e termina o jogo e aí o Palmeiras, ufa, respirou. Por quê? Porque, como eu disse, tem
São 5 jogos ainda dentro da Libertadores. O Palmeiras precisava descansar os seus principais jogadores para esse jogo contra o Santos, mas precisava também voltar com um pontinho pelo menos de lá. E voltou. E é isso que eu cobro de um elenco considerável, de um trabalho interessante como é o do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Quando você vai encarar uma equipe que, apesar, né, tradicional e até jogou muito contra o Palmeiras do São Lourenço, você tem que brigar. Não adianta você se entregar e usar a desculpa de que eram reservas. Quando você tem jogadores que puderam entrar no jogo hoje, do Quilate, do Marcelo Lomba no gol, do Gustavo Gomes, vejam só, que não está jogando por uma fatalidade, mas né, no teu time reserva, quando você tem Garcia e Vanderlan, quando você tem Rios, Menino, Lázaro, ex-Flamengo que foi contratado a peso de ouro agora também. Então, assim, você precisa encarar os sul-americanos, quem quer que seja, e o São Lourenço ainda mais, né, que não é uma equipe auspiciosa, mas, enfim, deu trabalho e vai dar em São Paulo. E o Palmeiras sabe que não tem jogo fácil na Libertadores. Então, esse ponto foi precioso diante de todo o contexto, das circunstâncias, do que foi o jogo. Eu acho que está tudo certo. Não sei vocês, se vocês têm algo a reclamar, não tem problema, comentem aqui. E não deixe de se inscrever no canal, eu estou aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau!